Graça e paz, povo de Deus, bom dia para todos vocês. Estamos aqui mais uma manhã, para aprendermos o Senhor. E antes de iniciarmos a nossa escola dominical, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que nós possamos orar juntos, amém? Grandioso Deus, Pai de amor, graça e misericórdia, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia de vida. Te agradeço imensamente pela vida dos meus irmãos, te agradeço pelo teu amor, meu Pai eterno, pela tua graça sobre as nossas vidas. Que tudo, meu Pai, possa ser para glorificar o teu santo nome. E em total adoração, meu Pai, te entregamos as nossas vidas essa manhã diante do Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso espírito, que o Senhor continue, meu Pai, nos conduzindo num caminho de maturidade, num caminho que leve, meu Pai, ao centro da tua vontade. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, Rei e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meu irmão, espero que você esteja bem, em nome de Jesus, que o Senhor esteja na sua casa, abençoando a sua vida, cuidando de você e da sua família. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós iremos ler os versículos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Versículo 15, mais uma vez, irmãos. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glorificado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, Uma das marcas da maturidade cristã, que é o foco da nossa revista neste tempo, porque o Senhor está nos direcionando a coisas grandes, mas as coisas grandes que nós falamos não de maneira abstrata, mas para a glória do nosso Senhor, nos planos do nosso Senhor. E nesse processo de caminhada, meus irmãos, nós precisamos de arrependimento. E arrependimento é o foco do estudo de hoje. Amém? E uma das coisas para nós começarmos a entender é que o arrependimento ele faz parte da nossa caminhada, uma caminhada de maturidade que nos direciona a Jesus Cristo. É muito interessante nós começarmos a pensar que Marcos ele foi o primeiro registro, o primeiro evangelho a ser escrito. E é muito interessante que Marcos ele tem o foco e o propósito de apresentar Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus, como Messias prometido. Ele tem o propósito de apresentar o Senhor com total autoridade em suas palavras, em seu discurso, em seu posicionamento, na sua forma de se comunicar com as pessoas, na sua forma de andar, na sua forma de se relacionar com as pessoas. Marcos ele tem essa preocupação de demonstrar a autoridade de quem o Messias é perante a todas as pessoas que ouviram o Senhor e que ainda vão ouvir sobre o Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante quando o texto diz lá no versículo 15 que Jesus ele chega e no seu discurso ele fala, vou até pegar a Bíblia aqui para não errar nada, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Para alguém poder dizer isso, não bastava ser um fariseu, não bastava ser um doutor na lei. É até muito interessante que o texto fala que quando Jesus acabava de ministrar um sermão, quando Jesus acabava de fazer um milagre, todos ficavam espantados porque eles enxergavam a autoridade do Senhor sobre a vida de Jesus Cristo e era muito diferente do que os fariseus faziam, do que todos os outros faziam. Impactava, o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo impactava. Então quando ele disse que tudo foi cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, somente alguém com muita autoridade poderia falar isso. Então Marcos faz questão de registrar essas palavras. E eu queria, eu anotei aqui para não ficar me perdendo e ser o mais conciso possível. 4 princípios que nós temos nesse versículo. Primeiro, o tempo está cumprido, O tempo de Deus chegou, o reino de Deus chegou. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos para o Novo Testamento, nós precisamos, irmãos, eu gosto muito de frisar isso, o Antigo Testamento
possui total peso como palavra de Deus, palavra revelada no nosso Senhor, palavra necessária à nossa vida, em diversos tipos de aplicações, tanto no nosso relacionamento quanto na nossa vida cristã, N coisas diferentes. E Jesus, ele tem esse cuidado extremo, de sempre fazer menção ao Antigo Testamento, porque Jesus era extremamente estudado, capacitado, além de ter o poder do Espírito Santo na vida dele, sendo Deus. Então, a Trindade perfeita operando para a glória do nosso Senhor. Mas ele tinha questão de dizer que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. Quando ele diz isso, ele está dizendo isso porque a vida dele já é esse anúncio, é esse cumprimento, é essa revelação, é a promessa do Senhor que se fez concreta, literalmente concreta. Ela desceu à terra, o Senhor se fez homem, habitou entre nós, sem pecado, curou, salvou, transformou, morreu numa cruz, ressuscitou e está à destra do nosso Pai e há de voltar num grande julgamento lindo, perfeito e poderoso. Amém? Maranata, ora venha o nosso Senhor. Então, ele tem essa autoridade de dizer que o tempo chegou. O tempo é cumprido pela vida dele. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. E ele diz, arrependei-vos. Né? Eu acabei de falar que Marcos, ele faz questão ele tem esse propósito de apresentar a autoridade do Senhor Jesus Cristo nesse evangelho, nos seus registros. E para isso ele usa arrependei-vos. Só o Senhor tem esse poder para dizer isso. E crê no evangelho. Creia na boa notícia. Eu até gosto de frisar que o crer na vida do cristão é extremamente imperativo. Porque muitas coisas que nós pregamos, que nós falamos, não dá para poder pegar. Não é concreto. Você não consegue, às vezes, mostrar para uma pessoa como se fosse uma caneta, um pedaço de pau, qualquer coisa, né? Você não consegue mostrar a pessoa. Então, para que nós venhamos a viver o Evangelho de verdade, nós precisamos crer no Evangelho. Mesmo que a gente não consiga explicar muitas vezes, meus irmãos. E isso não é vergonha, tá? Não pense que você é um incapaz, não pense que você é fraco em sabedoria. Meus irmãos, viver com Deus é viver no sobrenatural. Viver com Deus, muitas vezes, nós não conseguimos explicar o que está acontecendo. Nós conseguimos sentir o que está acontecendo. E pela fé, crendo em quem Cristo é, nós nos agarramos nessa firme esperança de continuar a caminhar com o nosso Deus. Amém? Então nós temos esses 4 princípios. O tempo chegou, o reino de Deus chegou. Arrependei-vos, porque é o tempo. Amém? Creia no Evangelho do nosso Senhor. A boa notícia que salva, que liberta, que transforma um homem, que tem poder, a palavra do nosso Senhor. Amém? E agora nós vamos partir para o arrependimento. Eu gosto muito desse estudo acerca do arrependimento, porque às vezes nós vivemos num marasmo espiritual de sempre a mesma coisa, né? De sempre o mesmo arroz com feijão, às vezes aquele arroz com feijão requentado, às vezes está até frio. Mas quando nós encontramos esse caminho de arrependimento, a nossa vida é transformada. Nós passamos por um contínuo avivamento, um tempo que o nosso coração é transformado, um tempo em que a nossa mente é transformada. Então, por isso que Deus diz que para nós crermos nesse processo de crer no Evangelho, de compreender que o reino de Deus chegou, nós precisamos de arrependimento. E o arrependimento ele não é um momento de estalo. O arrependimento é um processo contínuo, que nós entendemos que faz parte da nossa caminhada. Então, arrependimento, em primeiro lugar, é reconhecer o nosso pecado. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, mesmo diante de toda a sua caminhada, diante de tudo que ele já tinha passado por Cristo, para a glória de quem Jesus Cristo é, para a glória de Deus, pelo íntimo relacionamento que ele tinha com o Espírito Santo, porque ele teve a sua mente completamente transformada, ele teve o seu coração completamente transformado. Nós vemos lá em Romanos 12, Romanos 12, 2,
que fala sobre o processo da metanoia, da transformação da mente humana para uma transformação de mente para que nós tenhamos a mente de Cristo. Então Paulo ele já tinha passado por isso tudo. Paulo ele já tinha uma caminhada de fé. Paulo ele já era um homem maduro, um servo do Senhor maduro. Ele tinha a alegria de dizer que ele carregava as marcas para a glória do Senhor. Tudo que aconteceu na vida dele era para a glória do Senhor. No auge da sua maturidade, ele se apresenta lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, como o pior dos pecadores. Isso é arrependimento, meus irmãos. Isso é você ter noção de quem você é diante de Deus e você nunca esquecer que diante do Senhor você é um pecador. Mas por intermédio do amor de Jesus Cristo, profundo, poderoso e libertador, você foi transformado em filho. Amém? E você pode se assentar à mesa. E você pode ceiar com o Senhor. E você tem parte no Senhor. E você agora é filho dele. Então Paulo ele reconhecia, ele tinha um arrependimento, esse processo dentro dele, de entender que ele precisava caminhar em direção a Deus, mas que ele era um pecador extremamente necessitado de Deus. Então que nós possamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, de que durante a nossa vida nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e pecadores e que nós precisamos do nosso Deus. Amém? Arrependimento também, meus irmãos, é reconhecer a nossa limitação de mudar. E aqui cai por terra muito daqueles discursos de coaching ou daquelas frases positivistas que você esbarra no Instagram, que você vê no Facebook ou que você recebe no WhatsApp. Meu irmão, por força própria, nós não temos a possibilidade de mudar. Nós não temos a possibilidade de melhorar. Eu gosto muito de frisar isso, às vezes parece que eu sou um pouco pragmático quando eu falo dessa forma, ou que eu sou muito frio quando eu falo dessa forma, mas é a verdade, meus irmãos. Quando nós olhamos para dentro de nós não encontramos nada de bom. Tudo de bom que nós somos é pela graça do nosso Senhor. E nós precisamos reconhecer que pela nossa própria vontade, que pela nossa própria força, nós sempre iremos caminhar em direção ao abismo. Amém? Nós precisamos entender que para que esse arrependimento, tudo que vem acontecer na nossa vida, ele precisa vir da parte de Deus. E Léo, como que isso acontece na nossa vida? Por intermédio da obra poderosa do Espírito Santo. Por muito tempo nós mistificamos o Espírito Santo. Nós colocamos o Espírito Santo como uma força que gera o milagre, que gera a cura, o que alcançamos a prosperidade, o que é somente o ato de falar em línguas estranhas. Nós mistificamos o Espírito Santo por muito tempo. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, é Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele tem poder. Você pode ler o Novo Testamento e você vai ficar impressionado, principalmente Atos dos Apóstolos. Mas eu também gosto muito do relato quando o anjo fala com Maria que ela está grávida do Filho de Deus, que ele é o Emanuel, e que tudo que está acontecendo é por obra do Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo. Isso me deixa maravilhado, me deixa impactado, me deixa às vezes até amedrontado, porque o tamanho do poder do nosso Deus é algo assim impressionante, é algo que não dá para explicar. Então, para que esse arrependimento venha gerar mudança de vida em nós precisamos do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos conduzir nesse caminho de transformação, nesse caminho de entrega, porque pela nossa própria força nós vamos parar pelo meio do caminho, nós vamos desistir, nós não vamos continuar caminhando, e somente com o Espírito Santo de Deus nós podemos viver para a glória do Senhor, em arrependimento, em alegria, glorificando o nome do nosso Deus, sendo transformados dia após dia. Amém? Com arrependimento nós podemos abraçar o perdão de Deus. E isso aqui é muito interessante porque no perdão nós encontramos graça, nós encontramos amor, nós encontramos a redenção, nós encontramos esperança, nós encontramos transformação. O perdão de Deus não é um passe livre para pecar. Muito pelo contrário, quando nós encontramos o perdão de Deus e quando nós abraçamos o perdão de Deus, nós nos sentimos constrangidos a não viver uma vida de pecado mais, porque quando nós damos de cara com esse amor transformador e poderoso,
nós entendemos que nós não temos mais outro lugar para viver, né? O hino até diz: quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Se eu errei a letra, meu irmão, me perdoa porque eu sou péssimo para letras, tá? Mas quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Quem encontrou o perdão de Deus e o amor de Deus já não consegue viver de outra forma. Porque o arrependimento também, eu quero só frisar isso aqui, porque eu acho legal nós termos isso em mente, que o arrependimento ele é diferente de tristeza ou remorso. O arrependimento, nós sentimos aquela pancada e nós entendemos que nós temos que passar por um processo de transformação pelas mãos de Deus. Nós entendemos que nós temos que continuar avançando. Eu lembro um tempo atrás que eu entrei em contato com um amigo meu sobre algo que tinha acontecido na minha vida e ele foi muito certeiro em dizer: meu irmão, cada um trava as suas batalhas todos os dias. Não fica de mimimi, cara. Põe esse negócio debaixo do braço, resolve o teu BO, resolve o teu problema e continua avançando em direção a Cristo. Não fica curtindo o problema, cara. Não fica curtindo o pecado. Não fica curtindo o erro. Errou? Arrependa-se diante do Senhor. Se prostre diante do Senhor. Continue caminhando em direção diante do Senhor. E peça ao Espírito Santo que Ele transforme a sua mente, que Ele transforme o seu coração para a glória de quem Deus é. É muito importante nós dizermos isso e entendermos que nós não temos outra vida que não seja uma vida diante do Senhor e para a glória do Senhor. Então continue caminhando com Deus em arrependimento. E para a gente fechar, o arrependimento ele possibilita o crescimento. Por que ele possibilita o crescimento? Porque, como nós acabamos de dizer há um momento atrás, quando nós entramos nesse processo com Deus, a nossa mente e o nosso coração, eles são transformados. Romanos 12 diz que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter a mente transformada. E para isso nós precisamos caminhar em arrependimento. E caminhar em arrependimento é caminhar para a maturidade cristã dia após dia. Nós mudamos a nossa forma de falar, nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa forma de se expressar, nós passamos a enxergar as coisas não somente com os olhos humanos, mas com os olhos da fé, com os olhos, com uma lente. Nós trocamos a lente do óculos, tiramos a lente de que nós enxergamos de um meio natural e passamos a enxergar por intermédio de uma cosmovisão que vem de Deus. Nós passamos a enxergar por intermédio do que a Bíblia diz, do que a Bíblia nos ensina a fazer. Isso são frutos de arrependimento, frutos verdadeiros e que glorificam o nome do nosso Senhor. Então, meus irmãos, que vocês tenham em mente que viver para a glória de Deus é viver uma vida de arrependimento, uma vida entregue diante do altar do Senhor, uma vida de sacrifício no sentido de não errei e vou sacrificar para atingir o perdão, mas uma vida de sacrifício que você todos os dias você mortifica a sua carne em prol da glória de Deus. É viver uma vida de obediência a Deus pelo seu amor, pela sua graça, por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele fez pela sua família, pelos seus amigos, por tudo que Ele já fez pelo mundo e ainda vai fazer, por aquele grande dia que Ele vai voltar em poder, glória, justiça e graça. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que você possa cada dia mais viver uma vida de arrependimento para a glória de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e até a próxima.